Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio gravado do Investimento à Beça, hoje com a minha amiga Érica Lacreta. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Hudson. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você. Obrigado, é um prazer De estar novo, aqui. né? De novo, a Érica esteve aqui setembro de 21. Você acredita? Momento difícil, né? Momento difícil. 21, né? Foi um programa feito pelo Zoom, na época, a gente Foi. está todo mundo clausurado, né? Tinha que ser e tal. Mas agora vamos lá, estamos aqui, se passaram 2 anos e meio, o mercado tem um monte de mudanças, a gente vai falar sobre elas. Mas antes eu queria que você se apresentasse, né? As pessoas saberem quem é Érica Lacreta, né? Bom, Hudson, hoje eu tô lá na Bima, eu sou a gerente executiva responsável pelas pautas de mercado de capitais, então eu coordeno lá dentro da Bima, que é a Associação das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais. A gente tem um fórum dedicado a trabalhar em desenvolvimento de mercado de capitais. Todas essas pautas destinadas aí ao desenvolvimento de mercado de capitais, seja renda fixa, renda variável, securitização, a gente tem uma dedicação nisso, né, com representantes do mercado, então a gente tem esse propósito. E estar falando disso aqui para mim é muito prazeroso, que é o nosso dia a dia. É bem bacana. Não, um trabalho bem bonito, um trabalho bem bacana, trabalho de associação. E nos últimos anos, desde que a gente falou, de lá para cá, o mercado tem um novo marco regulatório com uma série de coisas, um monte de gente com dúvida. E aí a gente podia começar esse bate-papo aqui falando um pouquinho sobre isso. De lá para cá, a gente tem um marco novo para ofertas e um marco novo para securitização. Então, da forma como você quiser, eu queria que você desse uma abordada assim, por que precisou de um marco novo? O que o mercado tinha que estar pedindo o mercado de crescer? E o que esse marco novo, começando talvez pelas ofertas, começou e depois a gente fala de securitização, ou o contrário, você que sabe. Olhando assim, né, você fala assim, 21, quanta coisa aconteceu, né? Então a gente teve uma modernização de regulação muito forte, aí, tanto no mundo da renda fixa, né, securitização, e no mundo das ofertas, acho que muita coisa veio positivamente. Falando do marco regulatório lá das ofertas públicas, quer dizer assim, falando um pouco do que aconteceu, né, foi a 160, que trouxe aí a 161, a 160 que trouxe o novo regramento. A gente trabalhava das ofertas, né? Das ofertas públicas. A gente trabalhava com duas regras, né? Uma 400, que era a regra mais antiga, que era uma regra que vinha muito destinada ao público em geral, e a 476, que é a 476 que veio em 2009, e ela veio tratando muito regras para ofertas públicas com público direcionado, qualificado, público restrito. E a 476 foi tomando uma proporção muito grande, a 400 foi ficando de lado, e se sentiu a necessidade de modernizar ali as duas regras. Então, o que a CVM fez na época? A gente até trabalhou a 4 mãos, foi uma unificação. Não existe mais duas regras de ofertas públicas, existe uma única, que é a 160. A 160 traz a regra de ofertas públicas para todo e qualquer tipo de valor imobiliário. Tá. Então, ele trata de renda fixa, renda variável, securitização, os fundos, os FDICs, os fundos imobiliários, ele traz regras específicas. O que a 161, o que a 160 trouxe? A 160 trouxe essa modernização, não só simplificação e agilidade no processo. Agilizou mesmo? Agilizou, porque na verdade, o que você tem hoje? Você tem a possibilidade de fazer oferta pública de forma automática, de registro automático, de uma forma mais séria. Tipo assim, chego lá, coloco os documentos exigidos e já está aprovado. Isso. Se for para um público profissional e qualificado, tem muitas alternativas para você fazer direto. Então, assim, a robustez em termos de documento ainda existe, né? Mesmo para qualificado, hoje você precisa de um prospecto, mas você criou-se uma lâmina, que é um resumo do prospecto. Então, quando você é um profissional e para qualificado, você tem a condição de fazer de forma automática na maioria dos tipos de ofertas. Mas o nível de documentação é diferente, ou não? Você tem que ter menos coisa. Para profissional, não precisa de documento. Para qualificado, é prospecto e lâmina. E para investidor em geral, também é prospecto e lâmina. Tá. Entendeu? Então, assim, é isso que ficou. Para profissional, nada. Para qualificado, lâmina e prospecto. E para investidor em geral, também, lâmina e prospecto. A lâmina foi um resumo. E a lâmina foi uma coisa muito bacana que foi criada também Para dar aula é bom. pela CVM. Para dar aula é bom. Sabe por quê? Porque, na verdade, a lâmina, todas elas estão mais padronizadas, né? E a lâmina tem número de caractere. Então, você tem que fazer um resumo ali do prospecto, ilimitado em termos de quantidade de palavras e tudo mais. Então, ela chega a ser mais sucinta. Mas é difícil, né? Eu não estou no dia a dia, mas você pegar um prospecto e depois resumir numa lâmina... 900 páginas em uma lâmina, Não, mas o prospecto também já está mais reduzido, ele também já está mais padronizado.
assim, melhorou muito. Acho que para o investidor isso melhorou muito em termos de documentação. Acho que está mais simples. Isso é uma coisa que o mercado sempre quis, simplificar o processo e simplificar a documentação. Deixa eu te fazer uma pergunta, vereador. Quando você fala automático, aquele rito de análise que tinha lá, que até lá na Anbima tem um convênio que tem que analisar, aí tem exigência, apontamento, devolve, para varejo isso continua ou não? Sim, então, assim, para profissional qualificado, mais de forma automática. Tá. Para o público em geral, para de varejo, público em geral, né? Aí tem até duas formas de fazer. A CVM dá a possibilidade de você fazer de novo via Anbima, que é a forma até automática. Então, a Anbima ganhou muita credibilidade no processo. Então, antes você punha na Anbima, a Anbima dava para a CVM, a CVM voltava. Hoje não, a Anbima já tem a competência, se entrar por ela já autorizar a oferta também. Tá. Então, você tem três formas de fazer. Automático, a gente fala com análise do autorregulador, que é a Anbima, ou com análise da CVM. Tá. Então, tem três tipos. E a Anbima sempre com mais celeridade do que a própria CVM. Então, você tem três hoje caminhos para fazer oferta pública. Então, isso deu mais agilidade, mas o que acontece? Traz mais responsabilidade para o coordenador também, né? Porque o coordenador vai usar as formas mais ágeis, então ele vai ter muito mais preocupação com o documento da oferta, porque ele vai ser responsável por começo, meio e fim, diferentemente daquele vai e volta que existe antes. Mas esse amadurecimento de mercado, né? Concordo. E outra coisa que a CVM... Se quer mais agilidade, tem que ter mais responsabilidade. Então, assim, só que na verdade é um 61, lá veio 22, onde a gente teve, né, um mercado mais reduzido, né? A gente teve evento, né, lojas americanas e tudo mais e tal. Então, vamos falar disso também. Então, assim, não testou-se muito ainda a 60, a gente está com uma expectativa de testar mais e verificar, né? Acho que Estão doido para testar mais, né? E a CVM está muito aberta nesse sentido, sabe? A gente tem trocado percepções sobre a nova regra. A CVM já soltou até muitos esclarecimentos, já depois da publicação da 160, muito embora ela não tinha nem entrado em vigor, porque ela entrou em vigor em janeiro de 23, a CVM soltou alguns esclarecimentos, mudou regra, mas isso faz parte, né? Assim, tem uma modificação muito grande, né? Então, pegar duas regras muito grandes, 4.6 e 4.7b, transformar numa única regra, foi um esforço muito grande e eu acho que foi muito positivo. O mercado tá com muita expectativa aí para fazer funcionar o 60. Mas a gente está esperando aí, vamos ver se o 24 ajuda a gente a testar mais e ver se tem melhorias para fazer. E a CVM também trouxe uma outra regra que não existia no mercado de capitais para oferta pública, que é o coordenador de ofertas públicas. Assim como existe, por exemplo, as atividades, elas têm regras próprias. O coordenador de ofertas públicas ele não tinha regra própria, né? Você é coordenador, né? Uma atividade, né? Então hoje ela trouxe também uma regra, que é o 61. A 61 regra a atividade do coordenador de ofertas públicas, até exigindo dele um registro na CVM. Não, vai ter que registrar como coordenador. Tem. E também trouxe também uma modernização, porque antes quem é o coordenador de ofertas públicas? Geralmente são as instituições financeiras, né? Hoje a CVM dá a possibilidade de não ter a exigência mais de ser instituição financeira para ser um coordenador de ofertas públicas. Poderia ser quem? Sim. Poderia ser um boutique de investimentos, pode ser tem várias casas hoje. Qualquer pessoa que tem expertise no mercado. Hoje a gente já tem 5 a 7 mais ou menos, pode ser registros, registrados como coordenador de ofertas públicas que não tem a regulamentação do Banco Central, não são instituições financeiras, não são corretoras, são distribuidoras. É pouco não, pensando que não tem tantos coordenadores assim no mercado, 5 a 7, né? Acho que tem, se eu me engano, acho que tem 5 lá, e tem até alguns bancos que estão se transformando em limitadas também para fazer o registro. Então a gente tem, hoje a gente está acompanhando, a Anbima também faz esse serviço assim, de registro de coordenador de ofertas públicas. Como se fosse de asset também. Exato, ele faz esse registro de ofertas públicas, então hoje trouxe ali uma possibilidade de ampliar o número de coordenadores de ofertas públicas, não sem exigência de instituição financeira, e só que agora ele tem um registro, então tem uma preocupação ali com conduta do coordenador de ofertas públicas. Então isso foi uma grande mudança para o mercado. A 161 trazendo o registro e a 160 tendo essa flexibilidade, essa agilidade no processo, mas trazendo mais responsabilidade. Então eu acho que isso foi muito positivo. Eu posso dizer que a gente construiu em conjunto com a CVM, acho que foi uma coisa que o mercado... E isso traduz em amadurecimento, né? Total. Então é isso. Duas regras, uma tem visto profissional, sempre uma coisa assim. Tem uma regra, legal, ali dentro você tem aquela matrizinha lá, né? Que é... Isso, a matriz para cada tipo de... Porque são algumas variáveis. Então, para cada
quando você for fazer uma oferta pública, que você tem que levar em consideração o tipo do ativo, né? Renda fixa, renda variável, FDIC, fundo imobiliário. Você tem que levar em consideração o tipo de emissor, se é companhia A, se é companhia B, se é limitada, quem está fazendo a emissão. Você tem que levar em consideração o tipo de investidor. Você vai fazer para que investidor? Profissional, qualificado, geral. Aí, nisso, você tem o regramento de qual é o material que você vai direcionar esse público. Um profissional, que eu falei, não tem, qualificado e geral tem lâmina e prospecto. Aí, por fim, você vai decidir que caminho que você vai, de forma automática, com análise prévia da entidade autorizadora, ou da MIMA, né? Ou diretamente via CVM. Então, sim, são essas variáveis que definem ali o processo de ofertas públicas. Pô, bem bacana. Nossa, impressionante. É muita mudança, é muita mudança. É muita mudança, Mas e positiva, acho que é. Testou-se pouco ainda para renda variável, né? Não, renda variável. Não se não, testou não ainda. testou ainda. Renda fixa. Renda fixa. Se testou um pouco mais. Testou um pouquinho mais, tá. E securitização, Érica? Também teve uma mudança grande também, né? Nossa. Você me explicou que tem securitizadora e operações de securitização, né? Então, até a gente hoje, falando um pouco, a gente muito preocupado com conduta, hoje até no nosso Código de Ofertas Públicas, Código de Autorregulação de Ofertas Públicas, da ANBIMA, a gente traz até regras hoje que não tinham. Regras para atividade coordenadora, regras para atividade securitizadora, regras para atividade de agente fiduciário e agente de notas. Então, uma coisa que a gente não está só preocupado com o processo, mas preocupado com diligência, com conduta, com modus operandi. Pô, legal, né? Boa Então, isso evolução tudo faz parte desse processo. E falando de securitização... Só para deixar... A ANBIMA hoje tem aqueles regras e procedimentos, né? Tem muita gente que não se acostumou ainda. Mas tem um código e tem um documento de regras e procedimentos onde tem essas coisas, né? Exato. Então, que, na verdade, o código... Eu vou tentar traduzir como a gente tenta explicar. O código é como se fosse uma lei e regras e procedimentos como se fossem os normativos. Tá. Então, a lei está estabelecida ali, que é o código. O que vai tratar, tudo mais, tal. Então, ele dá o escopo da autorregulação. E as regras e procedimentos vem dizendo como. Então, se ele vai tratar das securitizadoras com foco nisso, a regras e procedimentos vem tratando o que está se buscando. Se ele vai falar das operações de securitização, a regras e procedimentos vai traduzir ali o que significa os cuidados ali, que o próprio mercado se impõe ali nas regras de securitização. Então, esse casamento. Então, te deixa mais flexível, né? A lei você deixa estabelecida, e regras e procedimentos você vai se adaptando. Então, isso deu mais também flexibilidade e agilidade para o processo. Tá. E falando de securitização, até eu ia falar a 60, né, que regrou, foi 21, acho que eu já tinha falado, não sei. Mas, eu acho que estava, não sei. Então, estava muito recente ainda. Você tinha lá as regras de CRI, CRA e a CDMV, trouxe a 60, tratando um pouco também da companhia securitizadora, o registro dela, né, S1, S2, se tem regime fiduciário, se não tem regime fiduciário, estabelecendo regras para CRI, para CRA. Então, ela também trouxe mais robustez para a securitização, muito mais segurança, muito mais preocupado também com as companhias securitizadoras em termos de transparência, em termos de diligência. E depois, o que aconteceu? A gente trabalhou até no antigo IMK do governo, num marco legal de securitização. Então, primeiro você tem o certificado de recebível imobiliário, você tem o certificado de recebível do negócio, você tem o certificado de recebível, independente se é imobiliário ou um negócio que tem... Continua existindo o GRI-GRA. Continua existindo, mas hoje você pode trazer o certificado de recebível para qualquer tipo de setor. Não necessariamente fazer CRI ou CRA. Tá. Você pode fazer CR. Então você pode fazer CR. CR pode ser lastreado em? No mundo financeiro, no mundo comercial, em vários outros setores. Então, esta legislação, ela trouxe o esqueleto de toda a securitização. Então, quais as preocupações? Se você quiser fazer um certificado de recebível, você tem que seguir a lei de securitização. Então, ela traz regra para a securitizadora, tanto na parte do também regime fiduciário, não regime fiduciário. Então, ela traz assim, insolvência de securitizadores. Então, todas elas têm que trabalhar nos mesmos modus operandi. Depois, você tem a característica de cada um, por exemplo, do CRI e do CRA. E ele trouxe ali estabeleceu ali alguma harmonização. Por exemplo, o CRA, a lei permitia revolvência. O CRI não era permitido revolvência. Então ele unificou. O que é revolvência, né? Revolvência, então. Mas rapidinho, precisa ser... Quando você compra uma carteira, hoje, o CRI você comprava uma carteira, então o que é uma securitização, né? Você cede o recebível, que é o seu ativo, você cede ele para uma securitizadora,
Em troca disso, você recebe por isso, você vende essa carteira, antecipa o que você tem no longo prazo, né? Então você tem um a receber no longo prazo, você entrega uma securitizadora, essa securitizadora emite um título, né, para o investidor, e esse título vai sendo liquidado a partir da amortização dessa carteira. Então, o que você fazia? Você cedia uma carteira e não podia mexer nela. Então, se você emitir um CRI lá, ele tinha a lista dos recebíveis dele, conforme fosse liquidado, ia amortizando o CRI e ele se liquidava. Agora você pode fazer assim, você pode assim, se o seu CRI foi liquidado, você pode comprar novos CRIs e fazer uma carteira girando naquele volume ali dentro da seja, aquele CRI que você lá 6 anos lá, qualquer coisa, aqueles papeizinhos foram sendo acabando ao longo do tempo. Ao invés de você amortizar, você compra, como o FDIC faz hoje. Tá. Né? O FDIC que ele faz, liquida a carteira, caixa, compra novos recebíveis, se você dá liquidez, você dá rentabilidade, mas não necessariamente amortiza. Tá. Então o CRA já era permitido isso, você ficar girando carteira dentro da securitizadora, dentro do seu caixa recebendo o negócio. Agora você pode ir para o CRI também. Então isso foi uma grande novidade para o mercado, você ter mais evolução, mais evolução. Então isso foi um grande avanço, a parte de revolvência, e foram as regras mais, em assembleia, quem tem que tomar, sabe, muito preocupado com o investidor, regra de assembleia, como se estabelece uma assembleia, responsabilidade de quem, então isso trouxe muito mais robustez. Tá. Aí o que a CVM teve que fazer, também teve que alterar a 60, né, que veio a resolução 94, já adaptando esse marco legal de securitização para as regras securitizadoras. Tá bom. Entendeu? Tá. Então essa regra 60 ela foi alterada recentemente, foi em 23 agora, o 94 foi de 23, já trazendo aí todo esse reflexo. Tá aqui, ó. Esse reflexo do marco legal da securitização. Então, hoje você pode, coisa que não podia fazer antes, além da revolvência, pode fazer integralização a prazo, né? Como os fundos fazem. Então, você tipo pode fazer um programa de isso. Tá. E você pode fazer a subscrição, a integralização, você só faz mediante, você pode fazer subscrição, a integralização mediante os ativos já estarem adquiridos. Então, ele trouxe muito mais flexibilidade dentro da securitização. Então, isso também muito positivo. Então, se você falar assim, o mercado de capitais está evoluindo, sim. Então, assim, a gente está vendo várias novas regras aí para modernizar, agilizar. E já faz parte. Se você falar o mundo de securitização, posso dizer, Wilson, 10 anos atrás, não sei se isso é muito longo, 10 anos atrás, o que é hoje? É um mercado muito mais maduro. É um mercado que precisa crescer, é um mercado que precisa crescer, né? Mas é um mercado muito mais maduro, muito mais seguro, sabe? Com regras. Não tinha uma regra para eu não me lembro se uma regra para securitizadora. Estava espalhado ali, tinha uma coisa aqui. Assim, se era regime fiduciário, se não era regime fiduciário, aí veio a debênture de securitização, né? Então, assim, que não era, porque não tinha certificado, só tinha CRI e CRA. Se eu quisesse fazer securitização de um outro setor, eu fazia uma debênture de securitização. Que eu duplicar. Emitia um título com astro, né? E aí criava uma SPE, né? Para fazer isso, não podia fazer regime fiduciário. Então, assim, então acho que trouxe mais clareza e mais robustez, né? Então, o regime fiduciário entra todo e qualquer tipo de securitização, a envolvência, a integralização a prazo, a subscrição, momentos diferentes de subscrição e integralização, trouxe a questão de assembleia muito mais ágil, muito mais responsabilidade também ali na questão das securitizadoras. Então, acho que hoje a gente está com o mercado muito mais maduro, né? Tanto no regramento das ofertas como das securitizadoras. Nossa, eu concordo, você olhar assim, é que assim, às vezes muita gente de graduação, até mesmo, gente menos de 30 anos, né? As pessoas não têm noção de como era 10 anos. Você fala, vocês acham que é ruim? Vocês não têm noção de como era 10 anos atrás. Era muito pior. Então, assim, que a gente tem um pouco no Brasil esse negócio, está tudo muito ruim, não, tudo bem, o Brasil já está bem melhor, mas melhorou muito. Não, até a gente faz assim, tudo isso a gente faz muito benchmark de mercados mais desenvolvidos, né? Vamos aprender com mercados mais desenvolvidos, então a gente está muito mais próximo, muito mais evoluído. Tem coisa para fazer, ainda tem, né? Acho que tem coisa para serem feitas. A gente está trabalhando muito mais até em dar dados mais claros da securitização. A gente fez no passado, então até falando, quando eu entrei na BIMA, a securitização era meio espalhada também, não existia um organismo que cuidasse de securitização. Hoje a gente já tem, a gente tem robustez, tem isso, e a gente estava muito preocupado assim, quando um investidor compra um CRI, um CRA, ele tem mais clareza do que ele está comprando, né? A gente até fez, na época,
já faz alguns anos, a gente trouxe um pouco de uma classificação, né? De CRI, de CRA. Você lembra disso? Mas eu acho que o mercado também, a gente quer revisitar isso também, sabe assim, para deixar mais claro, cada vez mais claro, são papéis de longo prazo. A gente precisa dar um pouco mais de clareza inicialmente para o investidor. São papéis estruturados? São. Merece uma avaliação? Sim. Mas deixar mais claro um pouco do percepção de risco, do que está por trás daquele título. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem, hoje está no nosso propósito, a gente poder evoluir um pouco mais, a melhor identificação, classificação, reconhecimento do investidor do que ele está comprando. Faz super sentido, né? Porque para o investidor é uma tarefa árdua, mesmo uma lâmina e tal. Quando você conseguir dar uma classificação que ele consiga bater o olho minimamente, estou comprando isso. Eu não entendo muito bem, mas eu sei mais ou menos o que eu estou comprando, eu já sei. Eu não entendo como é que funciona muito bem. Gosto disso, né? Gosto disso. Aí, já entendi que é pulverizada, já entendi que é setuária. Já ajuda. Você falou uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, que você explorasse, que é o seguinte: escrever regra não é simples. Não é simples. E a gente vive, você falou que o CV me soltou esclarecimentos e tal. Isso é bem recorrente. E realmente, né, muitas vezes eu lembro desse papo que a gente teve uma vez, de que o regulador pensou em uma coisa, escreveu, mas quando foi ao mercado, pessoas entenderam diferente, não era bem daquele jeito. Isso acontece, né? Eu acho que assim, a gente está no âmbito de uma discussão, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente põe no papel, isso às vezes não traduz aquilo que é o que realmente se objetiva, né? Isso acontece nas normatizações, isso acontece até na autorregulação. Imagina. A gente sabe o que está por trás, e vem uma pergunta, nossa, mas para nós é tão claro. Senhora, assim, como é que ele não entendeu isso, né? E não é bem aquilo que se traduz. A gente vê até, por exemplo, eu até falei da 6-0, depois veio próprios esclarecimentos, de que às vezes, porque quem está no do dia a dia e está discutindo a norma, está mais claro do que se busca. E às vezes quando se põe no papel, ele tem uma outra interpretação que até ou é mais abrangente ou é menos abrangente. É difícil. Não é fácil mesmo, não. Não é uma vontade, não, gente. É para ver que impacto tem aquela norma. Aí você queria acertar uma coisa, você acertou uma coisa, mais alguma, que falou, puxa, isso aí não era bem o que eu queria. E é verdade que conforme o mercado vai ficando maior e mais complexo, vai ficando mais difícil também, né? Porque você consegue analisar, mas faltou alguns impactos desse lado aqui que eu não vi. Esqueci daquilo. A verdade, agora tem uma ligação disso com aquilo, acaba causando impacto numa terceira coisa. Escrever regra, agora imagina uma lei que você estabelece. Nossa. Para você ter que mudar de novo, vai ser complexo. Como foi o negócio dos lastros lá, recentemente, a regra do CRI. Tem que soltar uma regra depois explicando também. Exato, assim, você teve com o 175 também, né? 175. Teve um monte de ofício também, depois para explicar. Acontece. Né? Eu acho que lá na autorregulação também a gente faz, depois a gente sai também com esclarecimento por parte do conselho ali, porque não era bem isso que a gente queria dizer, para não ter que mudar, falar, gente, isso aqui está estabelecendo isso. Eu acho que é um desafio isso. Érica, eu tinha parado aqui, tinha pensado em a gente falar um pouquinho sobre a IPO, mas o mercado não tem muito o que falar, né? Você me ficou já falando, no mundo está meio difícil na IPO, né? No Brasil está zero, no mundo não está muito... Gente, acho que assim, a gente teve lá desde a pandemia, assim, a gente já vem, né, sofrendo consequências aí de um cenário mais, então, não só interno como externo, né? Acho que assim, a gente tem questões geopolíticas que interferem nisso, assim, hoje o mercado americano, a taxa de juros americana no patamar que está, não está muito favorecendo as companhias. Cuja oportunidade. Nossa. Acho que teve um IPO agora esse ano, nos Estados Unidos, acho que eles estavam preparando um IPO esse ano ali, acho que é um IPO grande. Aqui no mercado brasileiro, a gente tem acompanhado, acho que a renda fixa, ela está retomando os patamares, agora a renda variável, todo mundo diz que tem um pipeline, né? Acho que tem uma expectativa para o segundo semestre, um pipeline mais forte aí para os IPOs, né? Aproveitando as janelas ali de terceiro trimestre. Tá. Das janelas americanas, mas a gente vai ter que ver como é que vai funcionar o Fed americano, vai se comportar com as taxas de juros americanas para se ter mais clareza de como vai ser nesse clima de instabilidade. Preparar o cenário para... A incerteza, né?
quando Exato, vai cair a taxa, vai cair, quanto por cento que vai cair, não sei o Então quê. você precificar num mundo desse não é É fácil. difícil, Né? é difícil. Não, os valuations vão lá para baixo, Exato. né? Você fica numa situação cuja oportunidade é alta, você fica assim, caramba. Qual o melhor momento de você entregar as Segura um suas pouquinho, ações? espera um pouquinho. Mas vai fazendo a renda fixa por enquanto, que é mais previsível. É. Você já sabe quanto você vai Não, mas é verdade, é verdade. E falando de renda fixa, então, já dando um pulo, uma das coisas que tem sido uma boa notícia nos últimos tempos, eu tenho visto aí crescer muito, é o mercado de debênture incentivada, né? Parece que isso foi um tiro que deu muito certo. Aí o governo recentemente veio com a debênture de infraestrutura. Aí eu falei, caramba, acho que tem mais mercado para uma debênture de infraestrutura. O que diferencia? Quer que você faça um pouquinho desse mercado de debênture incentivada, que realmente vem crescendo bastante, acho que é um sucesso. E o que é essa debênture de infraestrutura? Será que uma tiver mercado da outra? O que você acha? Então, concordo com você, a debênture incentivada, que é a gente fala do 11431, que é da lei, ela foi um divisor de águas mesmo, né, para o mercado. Ela trouxe um acesso à renda fixa ao público geral, né, porque ela trouxe um incentivo fiscal para a pessoa física. Então ela tem lá acho que a gente tem aqui em termos de países, a gente tem um gap aí de infraestrutura muito grande, né? A gente precisa de um fund muito grande para diminuir a infraestrutura, e um caminho foi realmente o mercado de capitais, né? Então a debênture incentivada foi criada para isso, para trazer o mercado de capitais da contribuição ali no financiamento dos projetos de infraestrutura. E para trazer isso teve um incentivo. Um incentivo basicamente para a pessoa física. Então, assim, todos os projetos eles têm que ser validados, ser reconhecidos, né? Então, é qualquer projeto. Não é qualquer projeto, tem toda uma segurança ali de qualificação, identificação de um bom projeto para que se venha a ser ofertada uma debênture de infraestrutura simplesmente incentivada para o investidor final ali. Então, ela criou uma cultura de renda fixa. Então, a gente teve muitos projetos positivos e ela vem cumprindo um papel importante também. Financia a infraestrutura e também dá ao investidor um acesso a um bom instrumento. A um bom instrumento, com benefício fiscal. Só que quando você está com um papel, você está gestionando a pessoa física, é diferente quando você está falando, o mesmo papel não tem a mesma atratividade, por exemplo, a bolsas muito grandes, por exemplo, os institucionais, muitas vezes nem tem apelo pelo benefício fiscal. Então você cria um desequilíbrio ali. E o gap de infraestrutura é muito grande. Então como é que a gente faz para alcançar mais bolsos? Além do bolso da poupança pública, pegar o bolso também desses institucionais. Então ali foi criada, né, foi estudado um novo título, que é uma debênture, mas não mais incentivada à pessoa física. Uma debênture de infraestrutura, onde ela traz os mesmos benefícios, as mesmas condições, mas para quem está emitindo. Então ele leva esse benefício. O emissor fica com o benefício fiscal. Exato. Então ele leva isso para o seu balanço, onde ele tem ali um benefício fiscal, muito equilibrado com o tamanho, né? O governo está muito preocupado com o tamanho. Ele está dando essa condição de benefício fiscal para a infraestrutura, mas assim, uma tem que ser, uma convive com a outra, né? O benefício tem que ser do mesmo tamanho. Então, seja para a pessoa física, seja para o próprio emissor. Então, o objetivo dessa nova debênture é alcançar bolsas maiores com atratividade e rentabilidade que seja mais benéfica para esses institucionais que não estão buscando benefício fiscal, e sim um yield maior do tipo. Né? Então, em teoria... Mas as condições são as mesmas. Em teoria, esse emissor economiza alguma coisa e dessa alguma coisa ele pode melhorar a taxa que paga para o investidor final. Exato. É mais ou menos isso? Isso. O custo para ele é outro, né? Então, assim, como o custo daquela emissão, quando ele fazer o custo da emissão, o pagamento de juros daquela emissão vai ter um benefício, então fazer um all-in ele consegue traduzir isso melhor em termos de rentabilidade. E você acha que assim, as chances são boas mesmo? Assim? Você acha que os bolsos grandes estão aí querendo mesmo? Acho que a aposta é essa, né? Acho que assim, a gente precisa, né, de captar recursos para a infraestrutura, né? Acho que isso, você ter a possibilidade de conviver com dois instrumentos importantes, eu acho que sempre é benéfico, né? De você ter dois títulos com atratividades diferentes, mas para o mesmo fim. E legal que não concorrem assim, né? Não, isso é bacana. Você tem dois instrumentos com o mesmo objetivo, que é o financiamento de infraestrutura, que é um assunto importante para o nosso país, mas com atratividade para bolsas diferentes para o mesmo objetivo. Inclusive,
o que está muito a expectativa de mercado é que a regra veio, a lei veio, não é? Tem a 12.431 e a 14.801, que traz a debênture de infraestrutura. A 12.431 chama de debênture incentivada, mas existe um decreto onde estabelece as regras e os setores que vão ser beneficiados. Tem sido mais ou menos os mesmos, né? Setores, por exemplo. Na verdade, esse decreto ele vai regular as duas leis, né? E isso é uma grande expectativa do mercado agora, é saber realmente quais vão ser os setores que vão ser regulados, a forma, porque ele trouxe mais agilidade, né, no processo, não precisa mais ir ao Ministério, projeto a projeto, então os ministérios vão soltar uma portaria única, então existe muita expectativa do mercado com esse decreto que está... Esse decreto deve estar sendo, vamos lá, hoje é dia 26 de março, dia dessa gravação, provavelmente esse decreto está sendo assinado agora. O presidente deve ter assinado agora às 10 horas, tinha uma solenidade de assinatura, e isso que vai trazer mais clareza para o mercado de como vai funcionar isso. Então, assim, você deve ter visto aí muitas notícias esses dias, né, de que alguns setores poderiam estar fora, que não precisariam benefício, por exemplo, óleo e gás, para pagamento de outorgas. Então, assim, isso tudo é o que o mercado está esperando para trazer um pouco mais de clareza de como vão funcionar essas duas debêntures. Pô, legal. Pô, tomara que dessa época o debênture incentivado é um sucesso, né? Eu tenho olhado pelos fundos que compram debênture incentivada e tal. Então, inclusive o que está saindo muito também, o que a gente está percebendo, porque antes você tinha, vamos falar de títulos incentivados, esse tem o CRIO-CRA, né? Que agora que o governo trouxe aí uma delimitação maior em termos de tipo de lastro para isso, né? Porque foi a resolução 518 do CMN e depois a 5221, ele trouxe mais restrições com relação à emissão de CRI e CRA. Então, assim, antes os setores são mais abrangentes, né, para consumir o CRI e o CRA, se financiar via CRI e CRA. Então, o mercado trouxe assim, um pouco mais de direcionamento. O que vão ter poder? Já que são títulos incentivados, tanto o CRI e o CRA, quais são os caminhos que devem, né? Quais são as regras que devem ser estabelecidas. Já que eu vou te dar um incentivo, vou dizer para onde eu quero que o incentivo vá. Exato. Então, ele trouxe isso, então ele delimitou mais o mercado de CRI-CRA para o benefício para a pessoa física. Então, a debênture de infraestrutura, ela vem aí se destacando porque ela ainda permanece aí como opção para o investidor aí de... A incentivar. A incentivar. Eu falei que esse nome de infraestrutura da 10 melhores, tá vendo? Eu vou chamar a 12.431. Pronto, ela trouxe ali, então, assim, os fundos de infraestrutura, hoje, né, fundos dedicados a adquirir esses papéis, acho que eles estão com um potencial maior para... sim, eu tenho errado assim. Você vê que esse mercado está crescendo, tem muitos fundos novos aí de infraestrutura, então assim, acho que tem muita expectativa para esse mercado, já que existia agora uma delimitação aí maior para o CRI e para o CRA. Eu acho também, eu tenho olhado recentemente, desde que saiu a delimitação, deu uma esticada nas taxas, né? Uma esticadinha nas taxas, assim, porque as taxas até comprimiram, ao contrário, deram uma comprimida, deram uma comprimidinha, na verdade, né? Porque todo mundo foi para lá, o preço subiu, né? E são debêntures que são projetos que tem que ter aprovação de governo, então assim, também não é qualquer projeto, é projeto que na verdade eles chamam de projetos prioritários, né? Sim. Então tem que ter prioridade para o governo, então são projetos reais e tudo mais, tá? Então dá também uma segurança. Faz sentido, né? Você quer o incentivo é para que você canalize o recurso para algum lugar que o governo acha que está precisando de dinheiro, né? Exato. Faz sentido, né? Faz todo sentido. E a gente até, assim, vou instruir um pouco aqui. A gente vai soltar até um boletim de infraestrutura para todo mundo acompanhar. A gente falou de securitização, a gente tem uma página hoje dentro da Bíblia dedicada a explicar, porque a securitização, toda essa regulação que eu falei, C100, a 94, a 14301, que é a lei da securitização, a gente tem uma página dedicada a isso. Olha! E até uma 6061 também, sobre como funcionam as ofertas públicas, como é que está, assim, de uma forma mais didática, um pouco de explicação, e todo tipo de regramento, tanto para oferta pública, securitização, e a gente está trabalhando aí também em maior dados, né, tanto para a securitização como para as debêntures incentivadas e debêntures, né, para dar mais informação para o mercado de como funciona e ter mais clareza em termos de volume, então assim, só para... depois você me passa os links que eu vou botar na contracapa do episódio. Sim, quando acabar o episódio, a gente bota os links lá das páginas. Eu acho super bom, não?
Para eu que dou aula, é show. E para os meus alunos também, né? Porque, pô, falar, você pode consultar o material na íntegra, não sei o que, vai lá, tem a página. Porque realmente, ler regulação, a gente está acostumado, até vai, né? Mas é chato, né? Tem que se lembrar qual que é. Então, assim, a hora que você entra na página de securitização, todos os regramentos de securitização tem essa página. A hora que você entra em ofertas públicas, então assim, todo o regramento, os ofícios da CVM, sabe, esclarecimentos estão todos lá também. Então facilita as buscas e tudo mais e tal. Depois facilita muito, e você tem os números também lá que você pode acessar. Mas aí está no mesmo lugar ou está em outra seção? Só para você ver. Deixa eu te mandar o link também. Tá, manda o link. Não, mas são páginas exclusivas. Manda o link. Tanto a parte de ofertas públicas e securação, acho que eles devem ter link para os números, mas são páginas dedicadas, que acho que é bacana você... Não, me manda que eu vou publicar na contracapa. Uma questão que eu tenho ouvido bastante e que é muito bacana é mercado secundário de renda fixa, né? Até uns 15 anos atrás, eu chutaria até menos, mas até uns 15 anos atrás era um negócio muito raso. Qualquer estressezinho que tinha no mercado, o mercado secava, você não conseguia sair da posição, os preços ficavam malucos e tal. Teve uma crise em novembro de 19, teve um momento lá que teve um de mercado e ninguém conseguia sair, as taxas abriam. As coisas assim. E parece que, felizmente, hoje a gente atingiu um momento diferente. E parece, até vou te pedir para falar um pouquinho, já tinha que falar rapidamente sobre isso, a Americana foi uma prova de que o mercado secundário mostra estar mais resiliente. Fala um pouquinho dele para a gente. Mas isso é um fato mesmo, assim, acho que o mercado de renda fixa, que é a nossa cultura, né, de renda fixa, ele vem crescendo, então assim, você vem tomando, a debênture é o grande instrumento ainda, né, da renda fixa, a debênture incentivada trouxe mais atores para o mercado, né? Então você vê muito mais pulverização na renda fixa, né? Assim, eu lembro, sou um pouco mais velha, né? Assim, na época a gente tinha uma destinação ali, quando você vai fazer um roadshow, você tinha alguns poucos investidores, hoje você tem um número de investidor muito maior do que era no passado. Então você trouxe mais... você trouxe uma grandeza ali no mercado de renda fixa que permitiu o mercado secundário também mais fortalecido. E esse mercado é crescente. Então, até estava pegando aqui os números, também estão lá na página. O mercado de mercado secundário, ele é crescente, ele vem crescendo assim, inclusive quando a gente viu desde de pandemia, a gente viu o mercado secundário ali também forte, mas o que mais impressionou foi quando veio o evento, vamos chamar o evento Lojas Americanas, né, que causou ali uma certa insegurança, incerteza com relação ao mercado de renda fixa, né, então teve muita gente preocupada, então teve muito posição de compra e venda. Né, Érica? Não é emissora para planeta pelo tamanho assim, mas é que é uma empresa emblemática, né? Tinha bastante título na rua. Então, assim, o que a gente percebeu é que assim, então, muita restrição, então todo mundo muito querendo sair da renda fixa, né? Então você viu vem dos fundos de investimento, né? A gente falou de renda fixa sofrendo ali, mas o mercado, como você diz, ele foi resiliente, ele cumpriu o papel dele ali. Eu acho que a gente não teve nenhum tipo de grandes problemas no mercado, porque o mercado mesmo se resolveu dentro do mercado secundário. Então teve opção de compra, teve opção de venda, teve preço para isso, e o mercado sustentou. Você não viu nenhum tipo de, sabe assim, eu chamo de grande problema, né? De alguma quebra, de alguma coisa que necessitasse. Eu não me lembro, teve gente que assim, aparece alguns fundos aí que estão pedindo saque, aí quando tem que vender, tem que vender na Macia das Almas o papel, aí você vê cota caindo. Não, e a gente assim também, a BIMA trabalhou muito forte na precificação, né? Então assim, ele foi muito rápido, a BIMA foi muito rápido, temos de precificar, de trazer contribuição para o mercado, então isso ajudou muito. Essa questão é um momento de crise, mas é um momento momento especial, um momento que dá atenção. A BIMA também ela foi muito rápida na reprecificação desses papéis, então acho que isso ajudou também, e a gente vê que o mercado, assim, ele está mais amadurecido de novo, acho que ele está com mais atores, isso permite, a gente viu hoje, quando você pega uma distribuição aí de renda fixa, a gente tinha assim, bem incentivados, CRICRA, você tem muita pessoa física para cá, você teve fundos de investimento de renda fixa novos, você traduzido agora fundos de investimento de infraestrutura, né, de incentivadas, então acho que isso tudo trouxe para o mercado novos atores, né, muito embora lá, o evento Lojas Americanas
fez com que o mercado desse um passo atrás com relação a isso, mas o mercado secundário sustentou e a gente já viu retomada. A gente já viu retomada aí dos fundos de investimento pelo apelo da renda fixa, né? Tá. Então a gente já viu, acho que se você for olhar as ofertas públicas deste ano, você já vê a presença dos fundos de investimento mais... o pessoal voltou a comprar os papéis, sim. Tá. Sim. É que a gente não tem o número, né? Mas imagino que a parcela de renda, até imagina que na carteira de fundo, não os do mercado, mas imagino que na carteira dos fundos a parcela de título privado deve ter aumentado. Deve ter aumentado. Acho que assim, a gente está vindo uma retomada já de renda, por renda fixa, sim. Já está. A gente viu, a gente veio na crise, então, por exemplo, quando a gente teve pandemia, quem sustentou grande parte das ofertas foram os próprios coordenadores, né? Que depois o mercado foi melhorando, foi jogando isso no mercado secundário foi absorvendo isso, veio lojas americanas, teve retração de ofertas públicas, o mercado secundário lá se resolvendo, né? Muito saque de renda fixa, mas teve opção de compra e venda, e agora a gente já vê uma retomada, tanto no mercado primário como no mercado secundário. Melhores preços e maior volume. É impressionante, né? Realmente, pensar 10 anos atrás um evento como a Americana ia ser daquelas coisas de parada no mercado, aquele monte de problema, que não quer sair da posição, não tem mercado para sair, cota de fundo caindo. Não, teve sim. A gente estava no mercado secundário. O mercado primário sofreu muito com isso, né? O mercado primário meio que deu também passo atrás. Você não tinha preço, você não sabia, sabe assim, então como o mercado da fixa traiu, você não tinha tanta opção para fazer distribuição. Então, então o mercado primário sofreu muito. Tipo assim, né? Como dizer eu gostava de falar o Paulo Guedes, né? Um asteroide caiu, né? Ali, não, por isso que a gente fala que a gente nem testou muito o 6-0, porque o mercado primário, né, as ofertas públicas, elas deram uma desaquecida, assim, porque não tinha bolsa para isso, né? Aí no segundo semestre do ano passado que a gente viu, aí teve muita oferta, teve até pressão por preço e tudo mais e tal, mas a gente já viu retomada, esse ano a gente já está sentindo também a retomada da renda fixa e quem sabe no segundo semestre de renda variável. Érica, um assunto que você colocou outro dia num bate-papo nosso que eu queria que você trouxesse é a nota comercial. E você falou até especificamente pequenas e médias empresas estariam sendo as que estão mais beneficiadas por esse mercado. A nota comercial, eu vou te falar a verdade, né? Assim, não vejo falar muito. Como é que tá? Então isso é um trabalho também antigo, Wilson. Hoje você, por incrível que pareça, você tem ainda no mercado um título chamado nota promissória, que é um título cartular. Regido pela Lei de Genebra. Significa cartular? Cápsula, papel. Tem que ter um papelzinho mesmo? Tá. Quando a gente fazia nota promissória, assim, você pegava, você fazia, sei lá, 500 mil, você levava um monte de, sei lá, de... 500 papelzinhos de mil. Exagerando. Você pegava, agendava com o CFO ali, 1 hora para ele ficar assinando, guardava em cofre, era assim. E existe ainda, né? Mas a gente queria, na verdade, trazer um papel muito mais leve, muito mais rápido que a nota promissória. A nota promissória, hoje ela era muito dedicada a fazer curto prazo, né? Geralmente empréstimo ponte, essas coisas. E a gente trabalhou num papel que fosse mais leve e pudesse, inclusive, ser acessado por pequenas e médias. Essas pequenas poderem emitir no papel deles para se financiar. Exato, porque a nota promissória, assim, o que a gente fez? A gente criou a nota comercial. A nota comercial já estava prevista na 6385, que rege na Caixa Econômica, mas como valor mobiliário. Mas, o que precisava? Precisava de um regramento. A gente trouxe uma lei ali, quer dizer, a gente trouxe no mercado, desenvolveu uma lei específica para tratar a nota comercial, trazendo mais flexibilidade na sua elaboração, na sua execução, na sua aprovação, sabe, nos seus registros. Então, para você fazer uma nota comercial, desenvolver um termo de emissão, ele tende a ser mais simples, menos custoso do que uma debênture em termos de quem pode aprovar, de registro em junto, né? Não pode debênture, não pode registro em junto, mas depósito dos documentos e tudo mais e tal. E trouxe mais flexibilização, a nota promissória de amortização, então ele trouxe condições de preço até muito mais parecido com a debênture. Porque até falava assim, nossa, então a nota comercial vai acabar com a debênture. Mas na verdade elas convivem, até a debênture agora ela já também não precisa mais registro em junta, então algumas coisas também já modernizaram. E a gente sempre trabalha com a nota, quem pode emitir nota comercial?
Não só as companhias abertas, companhias fechadas e as limitadas, cooperativas. Tem que ter registro na CVM? Não precisa ter também não registro precisa. na CVM. Tá. Então ela tem um papel mais leve e mais acessível a todo qualquer tipo de companhia. Então, a gente desenvolveu isso e a gente veio acompanhando se ela tem cumprido esse papel. É um papel novo, né? Não é um papel... Novo de quando? Foi junto com a 415, acho que é de 20... 21, 22? Né? Acho que é de 22, acho que é isso. Acho que a gente não teve uma operação, que foi no final do ano que ela foi criada, e a gente começou a ver quem tem consumido. É claro que, assim, para os investidores chegarem a esse papel, ele é muito novo, né? Tem que ser assim, não tem, tem mercado secundário, não, o comercial ainda é um mercado que está evoluindo, mas a gente vê hoje, a gente fez uma análise de quem está emitindo, o volume que está emitindo, ele tem cumprido o papel, porque quem está emitindo realmente são companhias menores. Tá, ok. Mas que tem mais dificuldade de acesso a crédito. Tem mais dificuldade, crédito, mas tá, ainda não tem aquele apelo ao investidor, quero comprar nota comercial, até porque tem toda uma... A gente cuidou isso no código também agora, tem mais transparência, você acompanhar uma empresa fechada, o investidor precisa disso, né? Então a gente cuidou um pouco dessa questão de acompanhamento do título. Mas o que é importante é a gente dar mais acesso ao mercado de capitais para todo qualquer. A gente fala de investidor por causa de emissor também, né? Tá. Então eu falo assim, tem alguns caminhos, né? A nota comercial é um caminho para uma empresa fechada, limitada, acessar um bolso de mercado de capitais. Ele é mais leve, mais flexível, mais tem que dar transparência. Você tem a própria securitização, né? Acho que a securitização, você não precisa também ser, você ter uma carteira e querer securitizar, te permite usar o caminho da securitização, o instrumento de securitização para se financiar, sem necessariamente ser uma empresa registrada, de capital, aberta, não é? Então, ele te dá essa condição de você acessar, né? Porque você tá espraiando assim, conseguindo pegar emissores pequenos, né? A gente estava sem acesso ao mercado. Tem gente que não consegue assim. Você faz a securitização pela nossa, consegue ter fundos de mercado de capitais sem necessariamente ser uma empresa registrada. As cooperativas agora também, CRICRA, acho que trouxe uma flexibilização também, porque a cooperativa também tem um regramento próprio ali, então a securitização hoje vai poder também ser com securitizadores, porque tem a questão muito, preocupação muito com os close de informação, né? Então, assim, com os dados financeiros. Então, acho que sempre eu acho que a nota comercial, a securitização, eles vêm como um instrumento de acesso ao mercado de capitais, né? Porque o mercado de capitais se faz com emissores, né, e investidores. Então, o que é a nossa missão? É trazer muito mais emissores a captar no mercado de capitais e ter muito mais bolsos para poder consumir esses títulos, né? Então, o financiamento se dá por essa conjunção de investidor querendo investir e emissores precisando captar recursos, né? Então, eu preciso de mais emissores, mais investidores, por isso eu preciso de instrumento. Hoje eu tenho instrumento? Tenho. Acho que a gente já desenvolveu muitos instrumentos para fazer essa... Os instrumentos são esses veículos aí, o CRI, o CRA, não sei o que e tal. CRA, nota comercial, as debêntures, aí tem os fundos para a equity também, é um fundo de acesso ao mercado de capitais, né? Então, vai para varejo também, não, né? Ainda não. Ainda não, né? Mas é um fundo que, na verdade, a companhia entra, né? O investidor entra, né, na companhia justamente... Por meio... Não precisa ser uma companhia pequena, a companhia fechada, e transforma ela numa companhia apta a acessar o mercado de capitais. Então, são alguns veículos, a gente tem instrumentos para fazer com que as companhias venham acessar recursos do mercado de capitais e aí alinhar os interesses do investidor. Como diz a garotada, deu match. Deu match entre o investidor e o emissor. Né? Então, essa é a nossa grande preocupação, trazer mais emissores, trazer mais investidores e quais os instrumentos. Acho que os instrumentos estão aí, estão colocados. Se você for olhar hoje, inclusive, o mercado de capitais ele tem crescido a participação dele no financiamento das companhias. Tem crescido, acho que a aprovação de todos os instrumentos tem favorecido também esse crescimento da participação do mercado de capitais no financiamento das companhias. Então, e os bolsos também, né? Então a gente está cada vez mais trazendo os qualificados, os investidores em geral, também para esse mundo, porque isso se faz, né? É isso que se faz no mercado de capitais. E da liquidez, né? Que é importante, né? Deve ser um dos motivos que explica também porque que o mercado secundário foi
mais resiliente do que a gente estava acostumado a ver os também. mercados capitais mais desenvolvidos são esses, né? São onde você não tem, quer dizer, isso é um movimento cíclico, né? Você dá mais dinheiro para a companhia, né? A companhia, ela produz mais, isso vai para a economia real, que gera mais recurso, que vai para aumenta a renda, que vai, então assim, é um processo. É um processo. É cíclico, né? Então é isso que a gente precisa cada vez mais desenvolver. Mas eu acho que assim, a Caixa Capitais já tem mostrado aí uma relevância no financiamento das companhias. Acho que isso é super relevante. A gente fez isso ano passado, inclusive, trazendo um pouco mais de números que eu não trouxe hoje. Não, mas não tem problema. Depois você também vai mandar o link também dos números, que a gente põe lá na contracapa também. Érica, a gente está terminando, então eu vou te fazer uma pergunta final, que assim, como é que assim, para esse segundo semestre, o que é a pauta, assim, obviamente que você possa falar, pauta de Ambima, assim, o que você está, suas preocupações de Ambima para a gente, assim, o que estamos trabalhando em que agora? Então, assim, nosso plano vou chamar um plano de ação, né, da associação voltada a mercado de capitais, a gente tem, assim, acompanhando muito, é só 6061, né, então, preocupado com o 60 funcionar, ao 61 esses novos também. Aquele negócio do dia a dia ali, agora os detalhes do dia a dia. Ao 60 ver se realmente está, se o teste dela está, se funcionou, se não funcionou, se tem alguma coisa que possa ser aperfeiçoada. A gente tem o 61, que é uma regra nova também de novos coordenadores, então trazer todo mundo isso para um regramento único, né, então a autorregulação, a gente soltou o nosso código esse ano, passou a valer em fevereiro, então tudo isso é muito novo, então a gente está disseminando muito ainda o 60, ao 61 e o novo Código de Ofertas Públicas, então isso é uma preocupação nossa também. Eu acho que tudo isso que a gente falou de mercado de securitização dá mais clareza, transparência para o investidor e ter mais dados também para o investidor. A gente fala em renda fixa, a gente está acompanhando de perto as debêntures de infraestrutura, as debêntures incentivadas. Então, 1243, eu acho que é isso. E a gente tem ali também, falei muito rapidamente também, agora teve uma alteração da lei 6404, que rege as companhias abertas, que as debêntures, que tirou a necessidade de registro de junta, então assim, isso tudo veio também agora, a gente precisa trazer esse regramento também junto para a CVM, né, como é que vão funcionar esse novo modus operandi com relação a essa flexibilização que a lei trouxe. Hudson, um pouco disso, assim, a gente está trabalhando muito nessa questão de melhorar o 60, observar o código, toda essa parte de debênture de infra e a fixação da debênture, né? Acho que assim, o mundo, ativos tokenizados, é uma coisa que está muito na mesa também, como é que é esse mundo? Isso é bom, isso vai um programa só disso, hein? Então, assim, a gente está trabalhando nessa questão de tokenização, acho que o Banco Central já soltou uma consulta pública esse ano passado, né? Mas esse ano a gente respondeu sobre serviços para ativos virtuais, né? Então a gente está falando de ativos virtuais, agora a gente está trabalhando muito também em ver como é que fica a tokenização para o mundo de mercado de capitais. Então essa é uma pauta muito importante, essa questão mais de inovação. E outra coisa que a gente tem muito ali é a sustentabilidade. Então hoje a gente tem dentro da Viva também, desenvolveu ano passado não, ano retrasado, mas o ano passado foi disseminação de um guia de ofertas públicas de títulos sustentáveis, onde a gente orienta o coordenador de oferta pública, que é o nosso associado, quais são as diretrizes ali para se emitir um título sustentável. Pelo tipo de título A, título B, discrimina. Como é que eu dou robustez àquela sustentabilidade? Tá. Então, quais são os frameworks, quem que precisa estar na oferta, na operação, que tipo de acompanhamento tem que ter. Inclusive, esse nosso guia, ele foi validado ali pela própria ICMA, né? Que a ICMA também tem as diretrizes dela, e a gente submeteu a apreciação dela, inclusive, para o nosso guia de ofertas públicas, e ela recebeu a chancela de que a gente estava... Explica o que é a ICMA, né? A ICMA é a associação, a ICMA é a associação internacional europeia lá do mercado de capitais. Tá bom. Então ela também traz muito, né, a Europa é um tema muito forte para o europeu, e ela já tinha essas diretrizes. E a gente trazendo aqui para o nosso mundo, né, a gente ainda está caminhando aí para desenvolver a sustentabilidade no mercado de capitais. E a gente via ali muita dificuldade no sentido de como é que eu traduzo melhor se aquele papel é sustentável ou não, né? Então,
muita preocupação com greenwash, essas coisas, mas a gente trouxe aqui um regramento de direcionar quais seriam as práticas que poderiam minimizar esses impactos. A gente não fala com o emissor, a gente fala com o coordenador, mas assim, o que deve conter, como deve conter, o que deve ter. Cabe ao emissor saber se ao coordenador saber se o emissor cumpre. Então assim, para ele, então, assim, hoje, o que a gente vai transformar isso também em uma autorregulação, para a gente ter melhor clareza, quais títulos são sustentáveis ou não. Então, hoje, nesse guia, a gente acompanha, né, quem está cumprindo ou não o guia, mas a gente não tem a gente não supervisiona, a gente só acompanha e vê a adesão do guia para com os emissores, para com os investidores, os estruturadores. E a gente fez no ano passado um programa muito grande. Eu falei que a gente fez um roadshow. A gente pegou o guia, fez o guia debaixo do braço e foi batendo no mercado ali para mostrar um pouco do que a gente estava entendendo como práticas boas para a emissão de um título, um green bond, assim. E isso foi super bem recebido em todos os sentidos, seja pelo investidor, seja pelos emissores. Então, o que a gente acha? Acho que a gente já está maduro para colocar isso na autorregulação também. E ter ali um reconhecimento maior, que aquele título sustentável, ele, na verdade, ele preza ali pelas boas práticas da mina, né? Hoje a gente faz de forma informal, mas a gente quer trazer isso de uma forma com ter um reconhecimento na largada ali. Legal, não, super válido, né? Porque essa discussão no mundo de greenwashing, derivadas é grande. Então, tem uma regra que você diga, não, a gente tem uma classificação, agora tem um pouco de boa fé também, né? As pessoas estão dizendo, estão cumprindo, a gente tem uma supervisão, então. A gente vai começar a supervisionar. Então, assim, as preocupações hoje, nossa, no mercado de capitais, muito com a sustentabilidade, com essa modernização, tombando isso para o mundo a gente está falando de cartularidade, né? Depois a gente passou do cartular, do token, tokenização. Então, toda essa evolução de mercado de capitais é uma coisa que a gente está se dedicando muito a poder contribuir com os movimentos de mercado, fora essas outras, né? Acho que esse dia a dia, que eles chamam de dia a dia, não é 0, 61, as coisas assim. É importante. A gente tem que pensar para frente. E a sustentabilidade é uma coisa que a gente tem uma dedicação muito grande, a gente está falando de crédito de carbono, a gente está falando de títulos sustentáveis, então isso é uma preocupação grande nossa lá, voltada no mercado de capitais, e a inovação dos títulos aí do mercado, né? Como é que a gente vai tombar esse mundo não virtual para o mundo virtual, né? É a ponta grande, gente. Não é fácil, mas eu acho que faz parte, né, Wilson? Acho que é assim. Se a gente ficar todo dia, tem que ter que fazer bastante, coisa bacana, tem bastante coisa bacana para fazer. Tem. Acho que isso é evolução, acho que assim, pautas novas vão surgir sempre. Acho que a gente tem que cuidar do que está hoje, no dia a dia, mas olhar para frente. E a BIMA tem essa preocupação em poder estar sempre antecipando esses movimentos, e não só trazendo informações para o próprio associado, como para quem está inserido no processo. Assim, a gente está tentando... então, o guia já é uma coisa muito... Um guia de sustentabilidade, ele tem usado muito por muitos estudantes também, do que são práticas. Não, já vou achar tudo isso. Então depois eu te mando. Me manda, por favor. Érica, infelizmente temos que terminar. Muito bom. Obrigado, foi super bacana. Aliás, vai ser bibliografia obrigatória nas minhas aulas de mercado de capitais, vai ser esse podcast aqui, hein? Super obrigado, Érica, muito bacana. Eu que agradeço. O Wilson sempre conta com a gente. Eu acho que assim, cada vez que a gente se entende mais o mercado de capitais, para nós faz parte e a gente está aqui para contribuir. Obrigada, foi um prazer estar com você. Prazer todo meu, Érica. Obrigado. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça hoje com a minha amiga Érica Lacreta. Grande abraço!